Corria o ano de 1939, quando em Lobato, nos arredores de Salvador, um afloramento de petróleo chamou a atenção de autoridades e empresários. A alguns quilômetros dali, 2 anos depois, o que era ainda uma aposta, jorrou de um poço em Candeias, às margens da Baía de Todos os Santos. Dez anos depois, na década de 1950, a Segunda Guerra Mundial deixara uma lição. A posse de petróleo e as tecnologias para sua extração e refino haviam se tornado essenciais para as nações que buscavam sua soberania. As ruas entenderam o recado da história, e a campanha O Petróleo é Nosso tomou os lares, as cidades, o país. E não parou até que o presidente Getúlio Vargas, em 3 de outubro de 1953, assinasse a fundação da Petrobras. A partir daí, milhares de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros construíram essa história. Trabalhar e aprender ao mesmo tempo. A frase do general Juracy Magalhães, o primeiro presidente da Petrobras, resume muito bem o espírito dos primeiros anos. Não havia conhecimento nem tecnologia no Brasil para produzir o petróleo de que o país precisava. Por isso, o começo foi marcado por forte presença de técnicos estrangeiros. E tive a aventura de participar de um grande mapeamento geológico da bacia do Amazonas. Éramos 14 geólogos, dos quais 12 estrangeiros. Aprendi muito, peguei malária, para não variar, né? E um grupo de profissionais foram para os Estados Unidos, onde eu estou incluído. E lá passei 2 anos. Em 3 universidades, regressando em 1960. As pequenas reservas até então descobertas obrigavam o Brasil a importar petróleo. A prioridade era construir um parque de refino e processar o óleo comprado no exterior. O primeiro passo foi concluir a construção da refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão. O início da RPBC é chamado os anos heróicos, porque estava em jogo o monopólio estatal do petróleo. Foi muito barro, muito mosquito. A gente vinha dentro de um caminhão, porque não havia ônibus. O local de treinamento era um barracão. Nós todos éramos gente de 20, 21 anos, 19 anos, 22 anos. O superintendente da refinaria, Adolfo Roca Diegues, naquela visão nacionalista, ele jogou que todos nós já tínhamos condições de assumir a refinaria, dispensando uma série de técnicos americanos, holandeses, franceses, mesmo porque estava custando caro já para a Petrobras. O refino foi o motor da Petrobras, foi o que deu toda a rentabilidade, quer dizer, que permitiu que a Petrobras crescesse e que financiasse a pesquisa. Logo, a Petrobras descobriu que teria de investir pesadamente em pesquisa para desenvolver a tecnologia que garantisse o abastecimento do país. Esse foi o mote para a criação do Centro de Pesquisas Leopoldo Miguel de Mello. A gente sabia que a Petrobras não podia ser grande sem fazer pesquisa, porque ela estava sempre na dependência do que os outros tinham. A concepção de tecnologia deve ser comprada quanto possível e, evoluindo do que foi comprado, atingir novos patamares de conhecimento tecnológico por esforço próprio. Apesar de todo o investimento, as descobertas em terra eram poucas e a produção não atendia às necessidades de um país que crescia e se industrializava rapidamente. Buscar petróleo no mar era uma possibilidade. A Bahia descobriu um campo de D. João, né, em terra, e as perfurações foram caminhando para o mar e foram feitos alguns poços no mar. Esses poços eram feitos em águas rasas, águas até 9 metros. O primeiro movimento, né, para a plataforma continental surgiu aí em 67. Então, coletar informações do que era preciso para organizar esse trabalho no mar. E aí nós fomos para os Estados Unidos para que a gente fizesse um curso sobre operações offshore, principalmente para visitar as operações
no Golfo do México. Né? Coletamos os dados, visitamos, aí tivemos uma noção das operações e trouxemos subsídios para a organização, né, do CEPLAL, que foi o Serviço Especial de Exploração da Plataforma Continental. Em 1968, a descoberta do campo de Guaricema, no Mar de Sergipe, confirmou as suspeitas de muitos exploracionistas. O tesouro brasileiro estava escondido no fundo do oceano. Começou a surgir o protótipo, entendeu? Os primeiros conhecimentos como o que seria trabalhar em lâminas d'água de 40 metros. Plataforma que era naquela época habitada só com duas pessoas. Os caras não conversavam, um dormia e o outro trabalhava. Só tinha dois. Mas eu acho que a coisa mais importante que existia naquela época e que persiste hoje são os desafios. E esse que é o grande... é o que mantém a gente motivado, né? Em 1968 começou o zum, que a Petrobras ia trabalhar no mar. Um belo dia chegou um telegrama, estava meu nome no telegrama. E a gente ia de lancha. Daqui a pouco chegou o marinheiro, falou, olha, o comandante mandou vocês entrarem. Aí nós entramos e a partir daí entramos em mar aberto, né? E literalmente as ondas passavam em cima da lancha. 8 horas dessa agonia. E essa era a nossa primeira experiência no mar.